Uma ótima madrugada para você, meu querido, minha querida ouvinte da Rádio Mundial. E é nesse silêncio sagrado da noite que muitas verdades se revelam, né? Se você está comigo agora é porque a sua alma, ela quer ouvir mais, ela quer sentir mais através das palavras que a gente tem aqui para trazer para você. E a gente vai falar de Vênus, de amor, aproveitando esse mês dos namorados. A gente vai trazer para você aqui, junto, desvendando a leitura de mãos, as suas mãos, o seu monte de Vênus. Não sabia, né? Você tem um monte de Vênus. E esse monte de Vênus, ele pode estar influenciando seu lado amoroso, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Talvez o mundo tenha feito você esquecer que existe a deusa viva em você. E o nome dela é Vênus. Hoje eu quero te mostrar como ela aparece silenciosamente, bem ali na palma da mão. Na leitura de mãos, o monte de Vênus, essa parte mais carnudinha, né? Abaixo do seu indicador, bem no meinho entre o seu polegar. Esta região todinha é o monte de Vênus. E ela é o mapa do afeto. Sabe o mapa do afeto? Da sua sexualidade, da sua capacidade de se conectar. O que é mais curioso, ela muda ao longo do tempo, né? Conforme você emagrece, engorda, quando você é criança, adolescente, adulto, então você cresce, suas mãos crescem, ela vai mudando ao longo do tempo e vai armazenando. Então imagina que essa região aqui do Monte de Vênus é como se fosse um computador. Ela armazena informações desde a sua infância, lá no útero da sua mãe, até o seu momento presente, o seu momento aqui e agora. O mais curioso de tudo isso é que quando ela vai mudando ao longo da vida, quando uma mulher passa por um trauma emocional, uma decepção emocional profunda, um abandono ou um esgotamento, isso fica marcado ali, tá? Embora eu tenha falado a palavra mulher, não quer dizer que um homem também não passe por um trauma emocional profundo, por uma decepção profunda. Isso fica marcado aí no seu monte de Vênus. Você pode até não se lembrar, né? Porque fica lá no seu inconsciente. Mas a sua mão, ela nunca, jamais esquece. E se você nunca olhou para esse monte com atenção, talvez esteja ignorando o principal sinal de que sua vida afetiva precisa de cura. Como é que está a sua vida afetiva? Precisa curar. Vênus não é só uma figura mitológica, ela é a deusa que representa o magnetismo, o prazer, o amor, o romance, o poder da beleza que toca a cura. No céu, é o planeta que rege o nosso jeito de amar no nosso mapa astral. Na astrologia, Vênus é o planeta regente de Touro e Libra, 2 signos ligados ao prazer, ao toque e à beleza. É porque eu trago. E por que eu trago isso aqui para você? Porque a leitura de mãos, ela não é isolada. Ela se conecta com o mapa astral, com a vibração da sua própria mão, como você emana a energia do amor, o jeito que você vai emanar a energia do amor. Quando você entende que Vênus revela nas suas mãos, aí você entende e compreende onde precisa valorizar mais, aonde você se perdeu no amor e onde precisa se reencontrar. Mas dá para mudar tudo isso, Célia? Lógico que dá. Tem maneiras de mudar. Sua mão começa a coçar aqui, ó, no monte de Vênus. Ela está mudando. Ela está se transformando.
apagando informações e trazendo novas informações. Você precisa compreender onde precisa se valorizar mais, onde você se perde por amor, onde precisa se reencontrar. E é na mão, na sua mão, que se manifesta ali, no Monte de Vênus, como uma chama, uma vida, uma força feminina e masculina. Quando este monte está cheio, bem nutrido, a mulher está vibrando com vida, sensualidade, autoestima. Quando ele está cheio, o homem está vibrando também com desejo, vontade, com autoestima. Quando ele está murchinho, seco, coberto de linhas quebradas, pode estar vivendo no automático. Sabe quando você liga o botãozinho e continua a viver? Carente de toque, perdendo o brilho e até desconectando a sua essência. Pois é, ler as mãos é mais do que você imagina. É entrar dentro da sua própria alma e ler o livro da sua alma com respeito, amor, carinho e identidade. Você cria uma nova identidade ao ler as mãos. Quando tá tão ruinzinho assim o seu Monte de Vênus, tá tudo murchinho, sequinho, coberto de linhas quebradas, e você tá no automático, começa a perder o brilho, vai desconectando sua essência. E aí, o pior, né? Às vezes você não percebe. E aí não tem idade, viu? Tem mulher que aos 60 anos redescobre o amor próprio. Tem homem que aos 30 anos já está exausto de tentar. Olha isso. Agradar todo mundo, menos a si mesmo. Não é assim a vida? Você passa o tempo todo agradando todo mundo. E aí, quando você vai agradar você, cadê a sua força? Cadê a sua energia? Cadê o seu amor por você? Você não precisa continuar no escuro sobre você mesmo. Não é normal viver exausto emocionalmente. Não é saudável passar anos sem falar de amor. E a leitura de mãos é um chamado, é o seu chamado. Então, a leitura de mãos está te chamando como um exame da alma. É isso que eu acho. Quando eu vou ler a mão, eu peço permissão e respeito para me deixar que, me permita que eu veja aqui as tuas intimidades mais profundas, ignorando os sinais que sua mão está mostrando. E é como deixar uma ferida aberta sem tratar. Quando você ignora, né, que o teu corpo está secando, está ficando frio, inerte, você está ignorando a você mesmo, deixando você mesmo doente. O que poderia ser transformador na sua consciência acaba se tornando uma repetição. Olha que louco. Você precisa começar a pensar. Ah, mas eu vou lá, jogo tarô, jogo runas, jogo baralho cigano, aí faz uma pergunta, responde, a coisa acontece. Tá tudo bem, é isso aí, o oráculo tá para isso mesmo. Mas ler a mão é um ato de intimidade. Quando você passa a ler a mão, você está no processo íntimo de ler a alma. Então, aquilo que você não tem coragem de contar para ninguém, aquilo que você já passou, os medos que já teve, tudo isso passa ali a ficar aberto, externo, e a gente vai poder ler com a sua permissão e entender o processo de mágoa, de tristeza, de envelhecimento emocional, de envelhecimento físico, de envelhecimento de alma. A gente vai tentar entender a repetição dos padrões, sabe, de dores, os ciclos de abandono. Você roda, entra num ciclo de abandono, né? Parece que estou sempre sozinho, sempre sem ninguém, como se não tivesse no mundo aí fora nada para mim.
Toda mulher deveria conhecer o seu lugar. E Vênus mostra quando a gente se permite a sentir, receber, confiar também, o quanto você deve se proteger, se fechar e se sabotar. Porque muitas vezes você se sabota, quando você se fecha, né? Quando a gente une a astrologia, a quirologia, entende que suas mãos carregam um mapa. Dá para ler uma mão sem a outra? Não. Então, carrega um mapa. Quando a gente une esses dois conhecimentos, nós carregamos este mapa, né? Hoje a gente não vê muito sebo, né? Mas antigamente, quando tinha muito sebo, a gente encontrava bastante livro de quirologia nos sebos. Agora a gente não encontra mais, tá? Mas para quem não sabe, eu trago no próximo. Eu tenho um livro de quirologia que chama-se Quirologia, o Mapa da Vida. Ele já está esgotado nas livrarias, mas se você quiser, você pode entrar em contato com o Instituto Célia Siqueira, _oficial, e dizer lá que você quer o livro, que a gente manda ele para você. E se você quiser que eu traga a tua mão aqui na madrugada astral, é só mandar a fotinha da sua mão em cima de um papel branco. Tem que mandar à direita, tem que mandar à esquerda e tem que mandar o dorso, tá? Que a gente vai trazer aqui no programa e ler para você também. Olha que legal. Lógico, vamos ler respondendo a sua pergunta principal, com respeito também às suas intimidades, as coisas que a gente ali não pode ler, tá? Toda mulher deveria saber o estado do seu monte de Vênus. É o lugar onde fica descascado, quebrado, seco, sabe? Onde as mulheres costumam ter alergia nas mãos, repetindo padrões aí familiares. E às vezes você acha que é falta de sorte no amor, né? Tem gente que fala para mim: "Ah, eu não tenho sorte no amor". Será? Será que você não tem sorte no amor? Ou será que você não vive o amor? Talvez você não viva o amor. O que é viver o amor? Talvez você esteja pintando o teu príncipe encantado e ele é loiro, tem olhos azuis, veste uma roupa de seda azul e monta um cavalo branco. E aí? Se não for esse cara? E se for o xereque da vida, né? O famoso xereque da vida? Não tá, para você não serve? Alguém que te dê carinho e te respeite como você é, olhando para a sua pessoa, não para o seu externo, não para o seu momento externo, mas também olhando para a mulher sensual, uma mulher bonita, uma mulher charmosa, uma mulher alegre, uma mulher feliz. Quem não se interessa por alguém alegre e feliz? Dá para namorar uma pessoa mal-humorada, chata, ranzinza? Não dá, né? Então a gente tem que ser feliz. Para isso tem que tratar um monte de Vênus. Dá para tratar um monte de Vênus. Mas tem que entender que o seu próprio campo afetivo que está desnutrido de amor. E tudo pode mudar quando você aprende a se enxergar por dentro. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Você está aí dirigindo o teu carro, perdeu o sono e resolveu aí ouvir a madrugada astral, né, pelo teu celular. Você está chateado com alguma coisa que aconteceu no dia de hoje. Não é à toa que você está me ouvindo. Não existe uma folha de uma árvore que caia que não seja por necessidade e realidade. Então, se você está me ouvindo, isso aí é para você. Essas palavras são para você. E tudo pode mudar quando você aprende a se ver por dentro. A olhar os seus sinais. Então, tira uma foto da mão e me envia.
Deixa eu te mostrar o que o seu monte de Vênus está dizendo para você, tá? Tira uma foto da mão com a câmera, com luz, né? Tira uma foto da mão com a câmera, tanto no dorso quanto na palma. Precisa ler a mão esquerda e a direita juntas. Dá para comer só metade de um pão? Não, né? Preciso das 2 fatias. Aqui também é assim. Eu preciso das 2 fatias, tá? Tira uma foto da sua mão e me envia. Deixa eu mostrar para você o que o seu monte de Vênus está dizendo, o que ele está falando de você, por você. E essa leitura, ela salva o seu amor próprio. Quantas mulheres não entraram no meu consultório abaladas, tristes? E a primeira pergunta, quando estica a mão para mim, é: Célia, estou sendo traída? Bem, gente, se está perguntando é porque já está sentindo, né? E aí eu vou lá ler a mão e entender o que é essa traição. E sabe como quando a mulher fica mais triste? Quando eu digo para ela que a traição começou nela. Começou a se perder, se deixar levar, se esquecer, se abandonar. Então, a leitura de mãos salva o seu amor próprio, o que revela o bloqueio emocional que você carrega há anos. E para isso, claro, você pode me chamar no direct, no Instagram, no @Instituto Célia Siqueira Oficial ou no WhatsApp, porque as vagas das consultas são sempre limitadas. E aí tá todo mundo quer ler a mão sempre no mesmo dia e nunca acontece no mesmo dia. Então, quanto mais cedo você marca, melhor. Pode demorar um pouquinho aí, ter uma filazinha de espera, mas se demorar um pouquinho, fica tranquilo que quem atende no consultório, né? Quem atende no consultório é a Milena, ela vai dar um jeito de te encaixar, de te ajudar. Lá no @Instituto Célia Siqueira Oficial, você vai conhecer um pouco de mim, né? Há 25 anos na estrada, eu já estive aqui na Mundial lá no passado, né? Mas há 25 anos na estrada, lendo mãos, aonde escrevi livros sobre mãos. Eu sou grafóloga também, né? Que é a análise da letra. Eu jogo todo tipo de oráculo, então eu adoro tarô. Mas aqui eu venho falar de mãos, que é uma coisa que ninguém fala, né? Que é difícil alguém vir falar. E eu acabei me tornando uma das maiores especialistas em quirologia do Brasil. Eu não vou dizer única, porque isso não é verdade. Eu já tive muitos alunos maravilhosos que hoje atuam na quirologia e eu sou muito orgulhosa deles. Mas no Brasil, a gente estava até outro dia discutindo quem foi o cara que trouxe essa história de astrologia com mãos e a gente não lembrava o nome de quem era o cara. Sabe quando some? Sumiu. E a gente não lembrava o nome. Depois a gente acabou lembrando do nome da pessoa, que já não está mais entre nós, mas a família dele é muito grande, é muito conhecida. Ele foi o primeiro esotérico no Brasil que deu a cara dele para bater, que deu a cara dele ali para mostrar sobre astrologia e quirologia. Tu lembra o nome? Não, agora eu não lembro o nome também não, tá vendo? Como some esse nome? Mas eu vou trazer um livro deles só para vocês. Eu tenho uma edição muito rara, né? A gente vai encontrar a leitura de mãos na China. Lá na China tem um mercado só para ler as mãos, gente. Em que tem um documentário na Discovery Channel, aonde o Jack Chan, ele nem entra. Ele fica fora, que ele diz que tem medo. Mas toda a família dele vai lá se consultar lá com os chineses nesse mercado. Nós vamos encontrar na Índia, né? Aonde na Índia vem toda uma parte mais mística, né? De esfregar a canela na mão para poder ler as mãos. Olha que lindo! É um ritual lindo. Tem até um filme lindíssimo, mas já está bem antigo, aonde ela esfrega a canela na mão para ler as mãos. Então você vai encontrar
em várias partes da história, da dinâmica da história do mundo, a leitura de mãos. Ah, Célia, mas não tem que ser cigano? Olha, o cigano, ele faz a quiromancia, com muito respeito. Elas aprenderam a ler a mão na barra da saia ali da avó delas, entendeu? A maioria são mulheres, poucos homens leem a mão, mas a maioria são mulheres, e elas fazem a parte da mancia, da adivinhação. Então, essa é uma outra, é um segmento, mas é uma outra parte. Não, a parte que eu faço é a parte da ciência. Eu sou uma cientista da mão, né? Usando a leitura de mãos como uma forma de ler e entender você, seu destino, suas histórias, a parte física, a parte emocional, a mental. Então, eu vou ler a sua mão de uma maneira diferente das ciganas. Por isso, eu me considero quiróloga, que é o estudo das linhas das mãos, e elas se consideram quiromantes. Elas leem os sinais que ficam na mão, tá? E você merece ser visto, merece ser lido. Aproveite essa oportunidade, marca uma consulta no @Instituto Célia Siqueira _oficial ou no WhatsApp da gente, tá lá também, tá? E cada consulta além de o tempo ser limitado, né? A gente ter poucas vagas, cada consulta é pessoal, é só sua. Mas você pode gravar? Pode gravar sim. Sabe por quê? Porque a boca mente, mas a mão não mente. E você merece ser visto com profundidade. E como as mãos não mentem, então a oportunidade é melhor. As mãos carregam sua história como um diário silencioso. Se você nunca teve tempo de se ler, agora é a hora. Porque Vênus ainda vive em você. E ela só precisa de um espelho para lembrar o quanto você ainda pode amar. Passou o Dia dos Namorados sozinho? Não ganhou nem uma flor roubada de um jardim? Então você tem que ler a sua mão, porque o seu monte de Vênus vive em você. E ela só precisa de um espelho para lembrar o quanto você ainda pode se amar. A leitura de mãos é um abraço quentinho na sua história e permite que você se transforme. E aí, né, toda terça-feira eu vou estar aqui com você de novo. Vamos falar de como as mãos podem revelar mais sobre você e o seu futuro. E vamos falar das diversas áreas e como isso afeta o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Você não vai perder não, né? Como você pode mandar para mim ler aqui? Fica mais fácil você mandar lá no Instituto Célia Siqueira _oficial, porque aí eu trago aqui a foto da sua mão, que eu vou imprimir, né? E aí eu vou estar mostrando para você. Então, você assistiu o nosso programa hoje, ouviu, já tira uma foto da mão, já manda, que aí você vai poder participar no próximo programa. Bem, a gente vai começar a terminar, porque é muito rápido, né? Mas a gente termina esse programa falando que o amor está na palma da sua mão. Para você que se sente sozinho, você nunca está sozinho, tá? A mão conta tudo, desde os 3 meses de idade fetal. Um beijo da sua amiga da madrugada, Célia Siqueira. E lembre-se, o amor começa na palma de suas mãos. Até a próxima terça. Beijo para você, fique com Deus.